Ao longo do dia ouvimos falar várias vezes sobre confiança zero, sobre não confiar, sobre confiar, sobre Zero Trust. E ainda que o Zero Trust seja uma ferramenta muito importante e um marco de trabalho extremamente útil na segurança das empresas e das organizações, não é uma bala de prata que sirva para todos, nem para todos os riscos que existem atualmente nas organizações. E por isso é que também, mas não só. E, se me permitem, eu vou utilizar um pouquinho de história para contextualizar. Quando, em 1385, Nuno Álvares Pereira foi para a Batalha de Aljubarrota, criou ou aplicou uma tática que é bem conhecida, e se vocês se recordam, era a tática do quadrado. Nesta tática, basicamente, ele tinha três ferramentas, três tipos de defesa. E se olharem a este quadrado, muitos de vocês poderão reconhecer que, de algum modo, se assimila a que eram os data centers até há uns tempos atrás. E estava claramente em menos número, mas tinha um perímetro claro e perfeitamente definido, um comando único, com uma voz única, que controlava todas as tropas e garantia uma rápida comunicação para poder absorver qualquer tipo de ataque e rapidamente adaptá-lo. Mas o mundo mudou, igual que o nosso mundo nos últimos tempos tem mudado, e quase 200 anos depois, na Batalha de Alcácer Quibir, para aqueles que sabem, foi a que Dom Sebastião liderou. Dom Sebastião liderou aproximadamente 16.500 pessoas, dos quais 6.500 eram portugueses, mas envolvia também ingleses e alguns marroquinos. E tinha as mesmas três opções de segurança, ou três ferramentas para garantir para defender o seu espaço. Só que não tinha perímetro, só que não tinha um comando único, tinha comandos separados que falavam idiomas separados, o que gerava uma comunicação desagregada. E o resumo todos nós sabemos: Dom Sebastião desapareceu, mudou-se a dinastia e o resto é história. Por isso, é preciso pensar no espaço de trabalho, pensando não só naquilo que é o acesso do utilizador e os princípios de confiança zero, mas também pensar naquilo que é a gestão unificada de todo o ambiente do lado do utilizador e do lado das aplicações e que garanta que tudo isso é controlado debaixo de uma plataforma de analítica que consiga falar com os dois extremos do ambiente. Tanto do lado do utilizador, com os seus respectivos dispositivos, com os seus dispositivos locais onde ele possa aceder, e com os diferentes perfis do utilizador, mas também ver o que está a acontecer do lado das aplicações. Tanto aplicações mais monolíticas como desenvolvidas já em microserviços, as suas respectivas APIs, e gerir de uma única voz, desde um único ponto, independentemente se está no on-prem ou se está em diversas nuvens. Por isso é que quando nós pensamos em desmultiplicar isto nos diversos exemplos, começando pelo utilizador, é preciso que este Zero Trust seja implementado de uma forma transversal à organização para todos os tipos de utilizadores. E se pensarmos que 61% dos acessos indevidos às organizações vêm exatamente de credenciais que foram filtradas, torna-se aí um ponto ainda mais importante. Mas é preciso que as políticas que são definidas pela organização se possam adaptar a diferentes tipos de utilizador e a diferentes tipos de aplicações, porque há aplicações cliente-servidor que comunicam e têm que ser trabalhadas de uma forma diferente, dependendo do perfil desse utilizador e dependendo do seu acesso. Há toda uma questão que tem que ser implementada a nível de diversos mecanismos de autenticação. Nós temos o nosso, mas podemos integrar com diversos, e dependendo do tipo de utilizador, da sua rede, do seu dispositivo, do seu local, do seu horário, se calhar faz sentido adicionar mais mecanismos de autenticação para garantir que essa pessoa continua a ter acesso. E se não tiver acesso, de um modo seguro, se calhar disponibilizar a esse utilizador ferramentas para que ele possa ser produtivo, mas que os dados que vocês controlam estão debaixo da vossa garantia. Como, por exemplo, através de um navegador, de um browser totalmente isolado, onde ele possa trabalhar, ter acesso aos dados, mas que, por exemplo, não os possa filtrar, não possa copiar, não possa imprimir,
não possa, por exemplo, inclusive não possa tirar uma fotografia, porque se tirar essa fotografia vai ter uma marca d'água e se ele filtrar essa informação, essa marca d'água vai identificar de onde essa informação chegou. Então, que para o utilizador seja fácil trabalhar, para ele manter a sua produtividade, mas que vocês consigam manter o vosso grau de autonomia relativamente ao controle daquilo que são os vossos dados e da vossa segurança. E responder a alguns dos desafios que existem atualmente. Por exemplo, e se o utilizador estiver a utilizar o seu próprio dispositivo? Como é que eu garanto que esse utilizador não tem esse dispositivo comprometido com algum keylogger, com algum vlogger, ou que não tem, por exemplo, o telemóvel já comprometido e onde se eu recebo um SMS com o seu respectivo token, os maus, os hackers, vão ter acesso a esse mesmo token e entrar dentro do meu ambiente? Bom, através de soluções que permitam realmente filtrar o que é o dado que o utilizador tem que aceder, mas com total independência sobre a base que existe. Então, mesmo que esse dispositivo esteja comprometido de alguma forma, esses dados não são absorvidos pelos keyloggers ou pelos vloggers e continua a estar a informação contida dentro desse navegador, desse browser totalmente isolado. E que, por exemplo, se for qualquer tipo de utilizador, um terceiro, um fornecedor, alguém da cadeia de fornecimento que tem que ter acesso ao vosso ambiente, que ele aceda às vossas páginas web, mas aceda também dentro deste navegador, deste browser totalmente isolado. Para quê? Para que eles tenham a possibilidade de introduzir os dados necessários, consultar a informação necessária, mas que nada seja filtrado. E nada pode ser um print screen, pode ser um download, pode ser, igualmente, uma impressão, ou que também não possa carregar dados que possam fazer o upload de dados dentro dessa plataforma, que possam ser nocivos para o vosso ambiente. Ou, por exemplo, também que possa ser absorvido por qualquer tipo de dispositivo. Já é subejamente conhecidas as dificuldades que é gerir um ambiente, mais ainda quando nós temos que o gerir com iOS, Android, Windows, Macintosh, alguns Linux. Então tem que ser uma solução que seja transparente para vocês também gerirem através desse ponto único de controle, independentemente de qual é o dispositivo que está na outra ponta. Porque vocês podem controlar exatamente do mesmo modo para que os utilizadores e os dados estejam protegidos, mas ao mesmo tempo a experiência não seja comprometida. Porque realmente, se depois para o utilizador for complicado e complexo utilizar ou lento, não vai dar certo. Muitos de nós já investimos muitas vezes em soluções que pareciam uma excelente ideia num primeiro momento e depois, por problemas de rapidez e de performance, acabaram por não ser adotadas pelos utilizadores e frustrar as expectativas. E isto tudo tem que estar amarrado dentro de uma capa única de gestão. Porquê? Bom, porque estamos a falar de ambientes desagregados, estamos a falar de muitos pontos de dados, cada vez mais, e há um fator que cada vez mais é notório, que existem poucos recursos humanos para endereçar tudo o que são os desafios de cibersegurança. E não só existem poucos, como ainda há uns dias atrás vinha um artigo que dizia que metade deles estão a pensar em mudar de profissão porque estão muito estressados. Então, se calhar, vamos facilitar a vida deles. E a tecnologia está para facilitar a vida das organizações e das pessoas que trabalham nelas. Pelo qual, esta analítica e esta lógica que por trás tem todo um conjunto de machine learning e de inteligência artificial serve exatamente para isso, para conectar todos os pontos de onde o utilizador está acedendo até à sua origem, até aos diversos pontos da aplicação e compreender qual é o seu comportamento e perfilar esse comportamento dentro de um padrão e sempre que sai fora desse padrão, tomar uma ação. Ou seja, criar um conjunto de inteligência artificial que identifique que o Nuno não costuma fazer tanto download. O Nuno não costuma tentar aceder a estas aplicações a esta hora desde o Dubai, por exemplo. Então, talvez seja preferível eu pô-lo em quarentena até que alguém autorize e, posteriormente, libertar, se for esse o caso. Mas isto de modo automático. Para quê? Para que se saiba o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, vai voltar a acontecer e, se voltar a acontecer, qual é a política que automaticamente eu vou definir para esse ambiente. E vocês podem dizer, está bem, Nuno,
mas existem várias variáveis e é complicadíssimo estarmos a definir todas essas políticas dentro da organização. Certo, concordo, há um padrão já pré-definido para algumas e as mais conhecidas casos ou casuísticas dentro das organizações que nós já aplicamos, mas há também a capacidade de personalizar aquilo que é a necessidade de cada uma dessas regras, de maneira a que vocês possam ter esta informação e ter novamente o controle destes dados e da cibersegurança nas vossas mãos. E, ao mesmo tempo, conseguir que, quando eles navegam para a internet, estejam seguros. E sejamos também honestos, o elo mais fraco em quase todas estas cadeias somos nós, é o ser humano. E principalmente desde que temos um dispositivo que quase todos trazemos connosco, que é um telemóvel, que às vezes quando nos enviam algum link, nós até podemos, se estamos no computador, até nos pode soar estranho que esse link tenha um endereço diferente. Mas normalmente quando estamos no telemóvel, se achamos que vem de uma proveniência segura, automaticamente vamos clicar. Por isso é preciso ultrapassar aquilo que é a limitação de cada um de nós e ter uma sobrecapa de inteligência e de segurança que para ele seja transparente, para qualquer tipo de utilizador seja transparente, independentemente do seu sistema operativo, que seja centralizado por vocês e que tenha toda essa capa de segurança de CASB, de anti-malware, de sandbox, de Secure Web Gateway para filtrar se essa página onde o Nuno está a tentar aceder à internet já foi comprometida de algum modo, se já se sabe que existe algum perigo a esse tipo de conteúdo, mas que ao mesmo tempo inspecione todo o tráfego para garantir esses dados, mas que também esteja complementar com aquilo que são as regras de dados através da vossa única instância, com todos os serviços containerizados aí dentro, para também, uma vez mais, ter performance e diminuir a latência, porque senão será um problema. E há um ponto que cada vez mais se tem estado a detectar, que é, e por isso eu dizia que o Zero Trust não é uma bala de prata. Muitas vezes estamos a olhar para o Zero Trust e negligenciando aquilo que é a segurança da aplicação. E na segurança da aplicação não falo só da aplicação, falo da aplicação e das suas respectivas APIs, que interligam diversos pontos dessas aplicações e que hoje em dia são um dos principais vetores de ataque dos maus. Por isso é importante que, quando estamos a olhar a segurança numa perspectiva transversal, tanto do lado do utilizador como do lado da aplicação, que tenhamos a preocupação de que a aplicação esteja segura, não só através de um firewall de nova geração, mas através de um firewall de aplicações, o famoso WAF, que que exista uma solução que garantize a idoneidade dos dados e através de uma gateway de APIs, que esteja preparado para tudo o que são as mitigações e os ataques de DDoS que existem atualmente. A maior razão da indisponibilidade de serviço durante o ano 2021, foi através de ataques de DDoS. E agora virou também muito moda o ransom de DDoS, que é ou me pagas ou eu te ataco e tiro-te o ambiente do ar. Então é importante que exista dentro desta capa holística de segurança a capacidade de mitigação de DDoS contra ataques volumétricos, que normalmente só se consegue através da nuvem, porque dentro do on-prem as capacidades não conseguem ser tão elevadas. A termo de comparação, nós conseguimos mitigar 13 teras na nuvem, mas conseguimos chegar até 100 gigas só no on-prem. Então é imprescindível que tenha esta capacidade para mitigar todos estes dados. Dentro daquilo que é o marco 360 graus de pensar Zero Trust sim, do lado dos utilizadores é imprescindível que eles tenham um acesso seguro tanto à internet como às aplicações e a todo o tipo de aplicações, pensando também do lado da aplicação todos os mecanismos que são precisos aplicar e, ao mesmo tempo, que a tecnologia ajude a gerir todo este ambiente desde um ponto único e, ao mesmo tempo, que os faça reter esses funcionários e que os mesmos não entrem em depressão porque trabalham em cibersegurança. Obrigado a todos, resta boa tarde, obrigado pelo evento.